menos de um mês, o Repórter Rio mostrou que um condomínio construído para abrigar ex-moradores do Morro do Bumba, em Niterói, apresentava problemas. Agora, 2 outros prédios estão em situação pior e correm o risco de desabar. Vamos ao vivo até Niterói com a repórter Flávia Grossi. E esses edifícios não chegaram nem a ser habitados, né, Flávia? Boa tarde. Boa tarde, Carla. Quase 3 anos depois da tragédia do Morro do Bumba, aqui em Niterói, muitas famílias ainda não têm uma casa e esse sonho está cada vez mais distante da realidade, Carla. É que a entrega dos apartamentos desse conjunto habitacional aqui no bairro do Fonseca, prevista para julho, teve que ser adiada. É que 2 dos 11 apartamentos apresentaram rachaduras. Um deles vai ter que ser demolido e totalmente reerguido. A Prefeitura de Niterói diz que a responsável pela fiscalização é a Caixa Econômica Federal. Cada apartamento desse custou R$2 milhões. A Caixa Econômica Federal diz que se o problema foi causado por alagamento, quem vai pagar é a seguradora com verbas do governo federal. Se não foi causado por alagamento, quem vai pagar é a construtora responsável pela obra. E há menos de um mês, o Repórter Rio fez uma reportagem sobre outro conjunto habitacional também destinado às vítimas do Morro do Bumba. Esse outro conjunto habitacional já está sendo habitado pelas famílias e as famílias estão reclamando de uma encosta que ameaça deslizar sobre os apartamentos. Próximo a esse conjunto também temos outro problema, um muro que ameaça demolir em cima dos apartamentos. Enquanto isso, Carla, muitos moradores aguardam a tão sonhada casa num abrigo improvisado aqui próximo do bairro Fonseca, no 3º Batalhão de Infantaria. Que não acabam, né, Flávia? Obrigada. Vamos conversar sobre isso com o engenheiro e consultor do conselheiro do Conselho Regional de Arquitetura e Agronomia, Antônio Eulálio. Doutor Antônio, obrigada por sua presença aqui. Quer dizer, faltou o quê? Projeto? O que falta nessas tragédias que a gente vê? Primeiro, os estudos preliminares. Quando você começa um projeto, você tem que ter na mão estudos topográficos, estudos hidrológicos, geológicos, geotécnicos. Com isso é que você começa um projeto executivo de uma obra. E eu acho que esse passo foi pulado e as consequências estão aí no desastre eminente, né? Porque as fundações ficaram descalçadas devido à erosão, porque ali era um ponto baixo, que vocês podem ver no vídeo que passou, e é o caminho preferencial das águas, principalmente durante as chuvas torrenciais. E foi feito um aterro para nivelar o terreno e esse aterro foi levado por essas águas. Ou seja, qualquer estudioso do assunto sabe que não poderia ser construído, os prédios não poderiam ser construídos lá, é isso? Poderiam, mas teria que ter outro tipo de fundação, por isso os estudos geológicos indicariam, e a topografia também mostraria o caminho preferencial das águas, que teriam também que ser desviadas por canaletas, não deixando a água correr por dentro do terreno e provocando essa erosão. Então, eles teriam que fazer os estudos e adotar a fundação mais adequada para esse tipo de terreno e aqueles prédios. Por quê? A estrutura é uma estrutura em bloco de alvenaria armada. A estrutura a gente considera. Então, ela é muito suscetível a recalques, porque ela não tem resistência à tração. Não é uma estrutura de concreto armado, também isso é outro óbvio, partido. É uma coisa muito clara para as pessoas dessa área, ou não? Por que se construiu aí e por que também não houve fiscalização, né, Antônio? A falha de projeto, ela vai repercutir justamente nas patologias durante a construção. E houve uma falha, que, ao meu ver, por passar em branco. E o custo do projeto custa 2%, 3% do valor da obra. Então, economizar em projeto é um risco. Eu acho que a seguradora que segura esses prédios, ela deveria exigir esses estudos e fiscalizar também a própria Caixa Econômica. Por quê? Hoje há um hiato muito grande na formação do engenheiro civil. E falta experiência, às vezes, para detectar esse tipo de problema que poderia ocorrer caso não tomasse as providências que eu falei. A Caixa diz que a responsabilidade é da construtora, né? Sempre é da construtora, porque a construtora, quando ela compra o projeto, ela assume a responsabilidade, mesmo que seja de um terceiro, ela é responsável por toda a... Agora, um prédio desse, doutor Antônio, R$2 milhões. Quer dizer, o preço é barato demais, o material não é de primeira? Como é que funciona isso? Não. Esse tipo de construção
É muito usual, inclusive tem outros prédios desse mesmo programa construídos assim e estão seguros. O problema foi a fundação. E a fundação é que foi mal estudada e a falta de drenagem, esses estudos que eu falei, estudos hidrológicos, a pressa, a pressão também, às vezes, do governo, de órgãos sem elementos assim que conheçam esse tipo de consequência, pressionam também, às vezes, a construtora, e a construtora, às vezes, não tem o tempo hábil de fazer esses estudos. Não pode botar a vida de tanta gente em risco. Não pode, colocar uma porque construção ela inteira tem a tendo que ser obrigação demolida, de não é? parar a obra e falar, olha, não tenho elementos, não vou construir sem esses elementos. Mas, compreendeu? E a Caixa Econômica também, ela não tem hoje equipe de engenharia completamente bem formada, quer dizer, que dê conta de tudo. Doutor Antônio Eulálio, muito obrigada por sua presença aqui no Repórter Rio. Bom trabalho para o senhor. Muito obrigado.